noite nós vamos estar vendo então a respeito do capítulo 16, mas antes de nós fazermos a leitura, deixa eu só comentar algumas coisas então. Nós vamos ver a respeito das 7 taças da ira de Deus, é o 24º estudo, estamos caminhando para o final, tá? Então não vai demorar muito, nós já vamos fazer o fechamento do livro, né? Então graças a Deus. Nós vimos na semana passada o capítulo 15, então o capítulo 16 ele é uma continuação direta dos eventos que nós vimos no capítulo 15. Tá? Então a gente precisa lembrar isso. Nós vimos no capítulo 15 que nós vimos um dos 4 seres angelicais que nós já havíamos estudado sobre eles, que é aqueles que estão ao redor do trono, que aparecem no capítulo 4 e vem aparecendo. Então um deles entregou aos 7 anjos 7 taças cheias da ira de Deus. Então nós vimos isso no capítulo 15. Tá? E hoje nós vamos ver então essas taças sendo derramadas sobre a terra, tá bom? Então lembrando que nós estamos vendo aqui o juízo de Deus sobre a terra, né? A gente deve lembrar isso e ao mesmo tempo o anticristo aqui está trabalhando também, formando o seu exército para aquela grande batalha que nós sabemos, né, que vai chegar. Tá? Então nós vamos estar vendo algo a respeito disso então. Capítulo 16 nós vamos fazer a leitura dividida aqui porque ele se divide em 2 partes, tá? Primeiro a gente vai ver as taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra, taças 1 a 6. Depois nós temos uma convocação satânica para o Armagedon, que nós vamos estar vendo isso. E aí depois a 7ª taça sendo derramada, tá? Então primeiramente vamos fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo 12. Apocalipse capítulo 16, versículos 1 a 12. E que o Senhor abençoe a leitura da palavra dele. Então presta atenção na leitura. E vamos ver o que tem aqui. Então diz assim, versículos 1 a 12. E eu vi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e hás de ser, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro anjo do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Nós vamos ver até aqui por enquanto, depois a gente vai estar vendo o restante. Então, conforme as divisões do livro, que nos ajudam a entender um pouco melhor, lembrando, né, então nós já vimos então os selos e as trombetas, e agora nós estamos vendo as taças, tanto os selos quanto as trombetas e as taças. Selos, trombetas e taças são aquilo que Deus usou para poder trazer juízo sobre a terra. Então é algo aqui que nós estamos vendo sobre a grande tribulação. Então nessa grande tribulação, um período de grande sofrimento nesse mundo, já vimos, nós não estaremos aqui, haveremos de ser arrebatados, né? E esse é o grande evento que nós estamos esperando, e eu particularmente não vejo a hora disso acontecer, para poder ir embora desse mundo e deixar tudo isso para trás. Né? Mas até que isso não aconteça, nós estamos aqui servindo a Deus com todo o nosso coração, fazendo da melhor forma a vontade de Deus, cumprindo seu propósito. Mas quando a igreja for arrebatada, então, semana passada nós vimos, né, aquele gráfico de novo, né, aqueles desenhos com as sequências dos eventos,
Então nós vimos que quando a igreja for arrebatada, então vai acontecer esse período de 7 anos chamado Grande Tribulação. Vimos a respeito da primeira metade e agora nós estamos na segunda metade, analisando aqui os fatos, tá? E nessa segunda metade, algo que acontece também é a continuação do juízo de Deus, do julgamento, o flagelo, o castigo de Deus sobre esse mundo através das taças, tá? E então nós vemos aqui então as 7 taças da ira de Deus, elas são derramadas sobre a terra. E fazendo a divisão de cada taça aqui, sem prolongar, a primeira taça nós vimos aqui então que surge uma chaga maligna nos homens, só que você vê que ela é bem direcionada para aqueles que adoram a besta, aqueles que têm a marca da besta. Tá? Então, para esses, uma chaga maligna. Lembrando que Deus, aquelas pessoas, aquele remanescente de Israel que crê no Senhor, que vai se convertendo ao Senhor, voltando para o Senhor, e aquelas outras pessoas que estarão presentes na grande tribulação, que vão perseverando em servir ao Senhor também, eles vão rejeitando a marca, né, da besta, a adoração à besta, eles não sofrem esses flagelos, mas aqueles que receberam, estes são castigados. Né? Então nós vimos aqui então com uma chaga maligna naqueles que são seguidores da besta, né? Que inclusive nós vimos sobre essa besta no capítulo 13. Nós vimos sobre a marca da besta no capítulo 13. E depois nós vamos ver mais adiante aqui especificamente sobre a besta, o dragão e tudo mais, tá? Então, é interessante, irmãos, notar a semelhança com que essas pragas têm com aquelas pragas enviadas ao Egito. Tem uma certa semelhança. Né? Aqui, lá em Êxodo, você lembra que o Apocalipse ele é uma literatura que, embora seja para toda a humanidade, porque são coisas que vai acontecer nesse mundo, nós temos que lembrar também que ela é direcionada especificamente ao povo judeu, essa literatura. Tá? É por isso que no seu conteúdo, seus exemplos, símbolos, costumes e tudo mais, tem uma forte ligação com o povo de Israel. Tá? Então, Deus está tratando com o povo de Israel aqui também, fazendo com que eles olhem para Jesus, cumprindo as suas promessas que Deus já havia feito lá no Antigo Testamento, a respeito da remissão do seu povo, de voltar a trabalhar com esse povo. Tá? Então, Deus vai cumprindo essa sua promessa. O povo de Israel vai se convertendo, eles vão voltando os seus olhos para o Senhor. E também as pessoas que estão presentes aqui, né? Os demais povos. Né? Porque lembrando que isso aqui é um castigo para toda a terra, né? Aqueles que estiverem aqui. Então Deus fez algo assim em Êxodo capítulo 9, quando foi tirar o povo de Israel do Egito, da escravidão de Faraó. Então Deus fez algo assim também, né? Chagas malignas nos homens e nos animais. Então essa é a primeira taça, né? Então chagas malignas ali. Segunda taça derramada, você viu ali no versículo 3, que o mar se torna em sangue. O mar se torna em sangue. E aí morrem todas as criaturas, todos os animais marinhos, eles morrem. Né? Então essa também é uma das pragas que foi feita lá no Êxodo, se tornar em sangue. Né? Então Deus já havia feito isso. Tudo isso aqui você vê que Deus começa a trabalhar aqui com a criação. Deus começa a castigar o povo usando a criação, transformando água em sangue. Né? Nós vamos estar vendo aqui sobre a escuridão e tudo mais. Né? Então você vê aqui a segunda taça, o mar se torna em sangue. Agora, não só isso, mas algo interessante é que a terceira taça, não só o mar, mas aí ele diz ali nos versículos 4 a 7, né? No 4, por exemplo, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Não só o mar, mas os rios e as fontes das águas. Aquele lençol d'água que fica debaixo de nós, tudo aquilo, sangue. Vai ser transformado em sangue. Agora imagina a situação, sem água para beber, até mesmo lençóis d'água transformados em sangue. Imagina o caos que vai se tornar. Né? E é aí que 2 anjos aparecem aqui, 2 anjos que exaltam a justiça de Deus, afirmando que Deus é correto naquilo que ele faz. Esse é o mesmo louvor que o capítulo 15, nós vimos no versículo 3,
no versículos 2 e 3 do capítulo 15, nós vimos que os vencedores da grande tribulação, ou seja, os vencedores da besta, né, que venceram contra a besta, eles estarão cantando um cântico. Esse cântico é semelhante, cânticos que exaltam a justiça de Deus. Por que é tão importante isso? Porque muitas pessoas, quando olham isso aqui, eles duvidam que um Deus de amor seria capaz de fazer algo assim. Mas esse aqui é o mesmo Deus de amor. O mesmo Deus de amor, ele é o Deus de justiça. É o mesmo Deus que disse em Gálatas capítulo 6 que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então as pessoas que rejeitam o Senhor Jesus Cristo, aqueles que blasfemam do nome de Deus, eles terão o seu castigo. Não porque Deus é mau, mas porque Deus é justo. Deus não pode ir contra a própria santidade dele. Deus é santo, Deus é justo, Ele é puro e Ele é o Todo-Poderoso. O mesmo Deus que criou todas essas coisas é o Deus que vai usar todas essas coisas contra aqueles que pisaram no sangue de Jesus. Então esse é o Deus. É muito bonito falar que Deus é amor, não é? É bonito. Essa é uma mensagem que todo mundo quer ouvir. Só que Deus é amor, sim, mas Deus também é justiça. Deus é santidade na sua essência. Né? Então nós não podemos esquecer disso. Salmo 145, 17 é um versículo que eu gosto muito, que ele diz, justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Deus é justo e Deus é santo. Nada das suas obras, nenhuma das suas obras é feita sem santidade e sem justiça. Inclusive nesses flagelos aqui da grande tribulação. Tá bom? Então é justamente por isso, né, nós não vamos ler de novo, mas eles exaltam a santidade de Deus. Né? E é justamente por isso que no final do versículo 6 ele diz, porque disto são merecedores. São merecedores desse castigo. Porque na realidade é o que nós merecemos também. Nós merecíamos isso. Nós merecemos o inferno, nós merecemos o castigo. Nós merecemos aquele lago de fogo ali, né, que vai ser mencionado no capítulo 20. Aquele lá é o nosso merecimento, mas nós nos curvamos diante da santidade e da justiça de Cristo, sabendo que Cristo morreu pelos nossos pecados. E por isso nós fomos justificados. Então, por causa, não de nós, mas por causa do que Jesus fez, nós não estaremos presentes participando disso aqui. Mas por quê? Por causa da misericórdia de Deus, nada mais do que isso, né? Tá bom? Então essa é a terceira taça. Quarta taça, que é derramada sobre a terra, o aumento da temperatura do sol, né, produz queimaduras. Você viu isso aqui? Algo que vai acontecer? Versículo 8, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Foram abrasados com calores. E o resultado disso foi o quê? Os homens blasfemaram contra Deus. Você vê aí no versículo 9. Né? Calor, queimaduras. Aí nós imaginamos inúmeras coisas. Né? Câncer de pele e tantas coisas. Insolação. Lembrando, irmãos, que não tem água. Aqui é uma coisa interessante. Quando você lê assim, como a gente está fazendo pausadamente, você não esquece aquilo que você leu anteriormente. Não há água. Então, a água é cortada, transforma tudo em sangue, não tem como beber, e depois o sol ele é aumentado de temperatura e causa esse estrago nas pessoas. Haverá um grande sofrimento, desidratação e tudo mais. Deus agindo diretamente na criação. E, no entanto, ele diz ali que os homens não se arrependeram para lhe darem glória. Não se arrependeram. Então esse não se arrependeram significa que não reconheceram a mão de Deus, não reconheceram o poder de Deus. Eles não reconheceram isso. Na realidade eles estão debaixo da operação do erro, o anticristo já ganhou eles estão com a marca, então eles não reconheceram Deus, né, como sendo o Deus que está julgando todas as pessoas aqui. Tá certo? Então toda essa rebelião contra Deus, lembrando... Quando a gente faz essa leitura, a gente deve pensar também no que vai acontecer. Toda essa blasfêmia contra Deus, essa rebelião contra Deus, é um preparo para a guerra que vai acontecer. Porque todas as nações elas vão ficar contra Deus. E todos eles serão esmagados pelo próprio Cristo. Lembra que nós lemos Pisados no Lagar? No capítulo 14, né?
O cordeiro pisa elas no lagar da ira de Deus. Então, tudo isso é uma preparação para isso que vai estar acontecendo, tá? Nós vamos ver a respeito disso, tá bom? Então, não se arrependeram, aí serão julgados. Aí nós temos a quinta taça, uma escuridão total. Você vê a sequência dos fatos aqui. Escuridão total. Os versículos 10 diz que o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Sobre o trono da besta. Né? E ele diz ali, e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor. O reino da besta, lembra, a besta está reinando no mundo, né? O mundo foi entregue para ela, ela está enganando as nações, está juntando o seu exército para batalhar contra o cordeiro. Então esse reino, ele vai se tornar tenebroso, em trevas, escuridão. Em escuridão. É interessante que isso também Deus fez lá no Egito, para resgatar o povo, lá em Êxodo. Né? Foi uma das pragas também. Tá? Então, escuridão. Depois do calor do sol, agora nós temos o quê? Trevas. O sol é a nossa luz. E é a base da vida biológica na Terra. Isso aqui é fato, todo mundo sabe disso. O sol é uma necessidade extrema, é a base da vida, né, da vida biológica. Sem sol não há luz, nem calor. Apenas frio, então não tem saúde, a terra se torna um lugar inóspito para viver, um lugar difícil, um lugar impossível de se viver. Então acontece isso. Né? Então o sol se escurece. Tudo isso Jesus já havia previsto em Mateus, no capítulo 24. Esses fatos aqui já foram preditos pelo Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 24, versículo 29, diz ali que o sol se escureceria, né, as estrelas cairiam do firmamento, então aconteceria todo esse transtorno cósmico no mundo. Jesus já havia predito sobre isso. E lembrando, Mateus capítulo 24, ele descreve a grande tribulação. Na primeira parte do capítulo. Ele descreve a grande tribulação de um ponto de vista de um judeu, do povo de Israel. Por isso ele fala ali, né, a respeito do templo, ele fala a respeito do sábado, tudo no capítulo 24. Lembra? Ele fala ali, né, olha, tomara que a vossa fuga não aconteça num sábado. Então tudo isso são coisas que envolvem o povo de Israel. Então por isso que a literatura aqui de Apocalipse, ela é direcionada especificamente ao povo de Israel. Por isso que tem muitos costumes que nos jogam lá no Antigo Testamento sobre o templo, o sacrifício, sobre incenso e tantas outras coisas. Por quê? Porque isso mexe com o povo de Israel. Agora, nós sabemos que não só o povo de Israel, mas toda a humanidade, né? Todas as nações serão julgadas por Deus, que é bem claro aqui no livro de Apocalipse, tá bom? E então essa é a quinta taça. E nós vemos então a sexta taça. Lembrando aqui então, só voltando aqui um pouquinho, novamente os homens blasfemaram de Deus. Tá? Eles não quiseram saber de Deus, né? Diz o versículo 11. Então o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O caminho dos reis do Oriente. Agora aqui a gente precisa entender um pouquinho melhor. Entendendo um pouco da geografia da região, nós notamos então aqui o significado desse rio Eufrates, o que mais provavelmente esteja significando aqui, tá? Esse rio Eufrates, a maioria das pessoas, né, que estudam a geografia daquele lugar da Palestina, eles concordam que o rio Eufrates ele acaba dificultando a invasão de inimigos até Jerusalém. Tanto é que eu tenho um mapa ali. Você vê ali, então, o rio Eufrates, esse caminho amarelo aqui. Então, esse aqui é o rio Eufrates. Tá certo? Você vê, Jerusalém está aqui, olha. Então, olhando o mapa, a gente entende um pouco melhor sobre isso. Por quê? Secando o rio Eufrates, que é o que vai acontecer na sexta taça, né, o rio Eufrates vai se tornar seco. Secando o rio Eufrates, ele diz ali, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Agora, é claro, reis por quê? Cultura da época. Nós sabemos que reis significam líderes, né? Hoje nós não temos, né, não é comum, a gente tem presidente, né? Mas, então a gente tem que ler isso aqui entendendo que foi escrito
naquela época, tá bom? Para aquela cultura, para aquele costume, né? Para aquela localidade. Trazendo isso para nós, então, o que seriam esses reis do Oriente? Seriam os líderes orientais. Os líderes orientais. Então você vê toda essa parte daqui, isso aqui é o Oriente, toda essa parte. Né? E aí você vê, né, dito na história que esse rio Eufrates acabava sendo uma barreira para que esses povos chegassem até Jerusalém, até o povo de Israel. Mas, ultimamente, se você pesquisar, o rio está se secando. E aí muitas pessoas ligam isso com a profecia. Né? Mas tem vários canais, né, coisas que os países que estão ali ao redor fizeram, então isso está trazendo uma grande guerra ali entre as pessoas por causa da eminente falta d'água, tá bom? Por causa dessa algo que possivelmente vai acontecer, tá certo? Então, entendendo isso, nós vemos que o rio Eufrates ele se torna uma grande barreira. Então, a seca do rio permitirá que os líderes do Oriente, eu não sei se alguma tradução diz assim, né, quando fala a respeito disso, para que se prepare o caminho dos reis do Oriente. Mas, na realidade, quando você vai puxar no grego, né, essa frase aqui, os reis do Oriente, essa palavra Oriente, na realidade, não está escrito Oriente. Foi colocado na nossa Bíblia assim, né, mas está escrito para os reis do lado do nascimento do sol. É assim que está escrito em grego. Do lado do nascimento no sol. Porque o sol nasce no Oriente. Tá certo? Então, aí você entende então que os reis estarão invadindo ali. Tá? Então eles vão invadir Israel com seus exércitos para poder combater a cidade. Nós vamos estar vendo mais sobre isso no versículo 16. Tá bom? Andando aqui um pouquinho mais, até a gente chegar lá nesse versículo 16, onde vai ser melhor explicado. Tá? Nós temos então aqui, irmãos, uma outra divisão que é a convocação satânica para o Armagedon. Uma convocação satânica para o Armagedon. Olha comigo versículos 13 a 16. Nós vamos ler aqui a segunda seção do livro. Versículos 13 a 16. Então, dando sequência, depois que o sexto anjo derrama a sua taça e o rio se seca, então diz: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Tá? Então aqui é explicado um pouco melhor a respeito desse fato que a gente viu no mapa. Tá bom? Então esses reis, você vê ali que eles terão um caminho aberto para chegarem até Jerusalém. Né? Só que aí depois você vê que da boca do dragão, agora nós já vimos sobre isso. Você se lembra quem que é o dragão? Quem que é dragão? Quem é o dragão? Satanás, gente. Não esquece disso não. Nós vimos isso no capítulo 12, versículo 9. O dragão, a antiga serpente, que é Satanás. Tá? Então, da boca do dragão e da boca da besta, que besta que é essa? Quem é essa besta? O anticristo, capítulo 13. Por isso que a gente não pode esquecer as coisas que nós já vimos. Capítulo 13, primeira parte, aquela besta que emerge do mar. É o anticristo, que vai enganar todas as nações. Da boca do dragão e da besta e da boca do falso profeta. Quem é esse falso profeta? Hã? O falso profeta é o falso profeta. Tá certo. Quem é o falso profeta? Mas quem é ele especificamente? É a segunda besta, gente. A besta que emerge da terra. Tá? Aliás, eu acho que eu confundi. Né? Na realidade, a besta que emerge da terra. A besta que sobe do mar é o anticristo. A que emerge da terra é o falso profeta. Por que é chamado de falso profeta?
Porque ele vai levar todas as pessoas a confiarem no anticristo, a adorarem a imagem do anticristo, entende? Ele vai fazer prodígios, vai, né, tudo mais. Por isso ele é chamado de falso profeta. E é assim que a Bíblia, então, daqui em diante começa a designar ele como sendo o falso profeta. Então, da boca de Satanás, do anticristo e do falso profeta, lembrando aqui, né, de o dragão, o anticristo e o falso profeta, lembrando que essa aqui é uma... eu ia usar a palavra trindade, mas trindade significa três divindades em uma. Aqui não é divindade, né? Então, mas é três em um satânico. Tá bom? É a triunidade satânica. Deus é a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás também. Dragão, anticristo e falso profeta. Então, da boca dos três saíram espíritos imundos, semelhantes a rãs. Quando a Bíblia fala espírito imundo, significa que é o quê? Demônio. São demônios. Demônios saíram das bocas dos três. Aí no versículo 14 diz, né, fala que eram demônios que fazem prodígios, os quais esses demônios vão ao encontro dos reis da terra, aos líderes das nações. Eles vão para quê? Para os congregar para a batalha. Aí você começa a entender um pouco melhor do que vai acontecer. Para congregar para a batalha, porque as nações vão querer batalhar contra Cristo. Então o anticristo já está preparando o seu exército aqui. Está vendo como é que o negócio já está chegando lá naquele ápice do acontecimento? Tanto é que esse evento nós vamos ver só no capítulo 19. Tá? No capítulo 19 nós vamos ver a batalha do Armagedon. Na realidade, nós vamos chegar a entender que é uma batalha que não tem batalha nenhuma. Fala batalha porque eles querem batalhar contra o Cordeiro, mas quando a gente estudar o capítulo 19, no capítulo 17 e 18 nós vamos ver a respeito da Grande Babilônia. Capítulo 19 nós vamos estar vendo sobre a batalha do Armagedon. Então, quando a gente começar a ler sobre essa batalha, nós vamos ver que não vai ter batalha nenhuma, porque o Cordeiro vai chegar e com a sua boca Cristo vai destruir todos. Então não vai nem chegar até uma batalha. Né? Cristo vai acabar com tudo com a sua boca, né? Simplesmente com a sua boca. Tá bom? Mas os demônios então vão congregar os líderes para poderem participar dessa batalha. E aí então, Jesus diz no versículo 15 algo importante. Eis que venho como ladrão. Por que como ladrão? As pessoas, as nações, eles não vão estar esperando. Jesus vai aparecer de repente, como ladrão aparece de repente. Então ele diz, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, por isso Jesus diz que aqueles que guardam as suas palavras, ou seja, os seus servos, aqueles vencedores, ele diz ali que eles são bem-aventurados. Por quê? Porque aguardam a sua volta. Eles não estarão nus e as suas vergonhas não estarão sendo exibidas. Então, vergonha é algo negativo, é algo ruim. Tá certo? Então, já que nós estamos vestidos com a justiça de Cristo, já que nós estamos falando aqui a respeito da grande tribulação, para não estar em vergonha, nós já vimos isso. Para uma pessoa rejeitar a marca da besta e servir a Cristo nesse período aqui, vai ser algo custoso, muito custoso. Nós vimos, por exemplo, no capítulo 13, que ele diz ali, aqui está a paciência e a fé dos santos. Ele fala sobre ser morto, ser levado preso, cativeiro. Falando daqueles que rejeitam a besta. Nós vimos no capítulo 14 também, no versículo 12, ele diz, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Por quê? Porque vai ser um período difícil, muito difícil, para se manter a fé no Senhor. Mas ele diz aqui que esses não estarão em vergonha, eles vão estar perseverando, aguardando a volta do Cordeiro. Então Jesus diz que estes são bem-aventurados. E aí no versículo 16 ele diz onde eles serão congregados. Os demônios ajuntarão esses líderes, as nações, diz ali então, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Armagedon. Então, o que é esse Armagedon que todo mundo fala sobre isso?
Armagedon também é chamado de Megido ou Megido, né? Depende do que a pessoa queira falar, né? Tem mais um mapa aqui, só para a gente poder entender um pouco melhor. Você vê aqui, então... Lembra, deixa eu voltar aqui um anterior aqui. Esse aqui é o mapa que a gente viu. Então aqui você tem Jerusalém aqui. Aqui, se você ver, tem uma faixinha de água pequenininha aqui. Agora a gente vai botar um zoom naquele lugarzinho específico ali. Aqui é aquela faixinha de água. Aqui está Jerusalém. Então lá a noroeste, você tem toda essa região aqui, que é chamado também de Megido. Tá? Aqui também é um outro nome aí para esse lugar chamado Armagedon. Essa palavra Armagedon só aparece nesse versículo aqui. Tá? Ela só aparece nesse lugar, nesse versículo. Então, por isso fica difícil definir exatamente o que é essa palavra. Mas a maioria das pessoas concordam que ela vem de ela vem de uma raiz har, que significa montanha, e Megido. Tá? Então, har, Megido, que aí já translitera para Armagedon. Então, muitas pessoas acreditam que é isso, tá bom? Então, provavelmente a palavra surgiu dali. Mas o que importa é o seguinte, nesse lugar, naquele exato lugar, aconteceram várias batalhas na Bíblia. Aconteceram, por exemplo, a batalha de Débora e Baraque, que derrotaram os cananeus em Juízes capítulo 4. Gideão venceu os midianitas em Juízes 7, naquele lugar. Saul foi morto lutando contra os filisteus em 1 Samuel 31:8, naquele lugar. Acasias, rei de Judá, foi morto por Jeú, rei de Israel, em 2 Reis, capítulo 9, versículo 27, naquele lugar. Josias, rei de Judá, foi morto pela invasão dos egípcios. Isso você encontra em 2 Reis, capítulo 23 e 2 Crônicas, capítulo 35, naquele lugar. Então você vê que aquele lugar é um lugar já conhecido por causa de batalha. Se você pesquisar na Bíblia e procurar saber mapa, geografia e tudo mais, desse lugar, você vai ver que ele tem uma planície muito grande. Era um lugar estratégico para guerras, né, biblicamente falando. Era um lugar estratégico. Então, por isso, né, é colocado ali, então, aqui como sendo o campo de batalha para o Armagedon. Tá bom? Armagedon, então, só aparece aqui, mas aparentemente se refere a uma região que fica mais de 100 quilômetros de Jerusalém, a noroeste. Não é apenas um lugar, mas é uma região. Por que a gente entende isso melhor? Porque também o profeta Joel, em Joel 3,12, ele se refere àquele lugar como Vale de Jeosafá. Não sei se você já ouviu falar disso. Vale de Jeosafá é aquele lugar, então mais ao norte. Megido fica mais ao noroeste de Jerusalém, só que Isaías, ele diz que Cristo vem para essa batalha de Edom. Já Edom fica no sul da Palestina. Então você vê que toda aquela região, né, toda essa região aqui, será um campo de batalha para o Armagedon. Tá? Então, quando a gente compara versículos com outros profetas, a gente entende que não é um lugar, é uma região toda. Então, nessa região será o campo de batalha. Tá? Esse versículo que diz que o Jesus ele vem de Edom, nós já lemos, Isaías 63, versículos 1 a 6. Tá? Que diz ali que Jesus vem com as vestes salpicadas em sangue e tudo mais, para essa batalha. Tá? Será uma guerra que se estenderá do norte até o extremo sul. A intenção da batalha é lutar contra Cristo. As nações lutarem contra Cristo, mas na realidade não vai haver luta nenhuma. Jesus vai acabar com tudo apenas com a sua boca, tá bom? Se tiver alguma pergunta, daqui a pouco a gente vai dar oportunidade, tá? Para finalizar então o capítulo, a última taça da ira de Deus é derramada sobre o ar. Olha comigo ali então, os versículos 17 até o 21, para a gente finalizar. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra.
Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se ou partiu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Para fechar o capítulo, a sequência dos acontecimentos então, a 7ª e última taça é derramada. Você vê aqui então uma voz que surge do trono, do templo, do trono. Que voz é essa? Será que seria a voz de Deus? Essa voz, ela surge do trono. Não sei, há uma possibilidade, né? Não é especificado aqui. Mas essa voz diz, está feito. Está feito. É como se estivesse dizendo assim, olha, pronto, já fiz. Então essa voz diz isso. E aí depois houve trovões, relâmpagos e tal. Aí depois das vozes, então, vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto. Um grande terremoto. Nesse terremoto, Jerusalém é partida em 3 partes. A cidade de Jerusalém ela é destruída, ela parte em 3. As cidades das nações são derrubadas. Você vê que é algo em escala global, é algo que vai acontecer no mundo todo. Aí você vê então, Deus julgará a Babilônia. Ele diz então, Deus se lembrou da grande Babilônia e vai castigar ela. Que é o que nós vemos no capítulo 17 e 18. Nós vamos estar vendo nos capítulos 17 e 18, tá bom? Tá, então todo o poder político religioso que governa esse mundo vai ser abatido por Deus. Então você vê também, ilhas e montes se acabaram, se foram destruídas, não sei, diz aqui que dá a entender que se acabaram. Toda a ilha fugiu e os montes não se acharam mais. Não tinha mais nem ilha nem montes. E aí, finalizando então, saraivas de quase 35 quilos. Por que quase 35 quilos? É o tamanho, é o peso de 1 talento. 1 talento, ele pesa aí em torno de 34 quilos e 200 e 300 gramas por aí. Então, quase 35 quilos. Todo mundo lembra o que é saraiva? É granizo, pedra de gelo. Vai cair do céu de 35 quilos. Esse é o peso de 1 talento. Tá? E aí diz ali, por causa disso, os homens blasfemaram de Deus. Mais uma vez, você vê aqui blasfêmia em cima de blasfêmia. Pessoas estão blasfemando de Deus, cada vez mais ficando com raiva de Deus, né? E por isso, então, a justiça de Deus foi exaltada. Então, toda essa rebelião dos habitantes da terra está direcionando para o Armagedon. Está sendo preparado o campo de batalha ali, para que todas as nações vão guerrear contra o Cordeiro. Conclusão de tudo isso, irmãos, para a gente fechar aqui, a justiça de Deus, ela é exaltada nesse capítulo. A gente vê isso aqui claramente. Deus é justo em tudo isso que ele faz. A justiça de Deus é exaltada. Todos reconhecerão isso um dia, mas para muitos será tarde demais. Mas todos vão reconhecer, porque Filipenses 2 diz que todo joelho se dobrará diante de Cristo, todo joelho. Então Deus está terminando o seu julgamento e está se aproximando o juízo final, onde cada um vai receber o seu destino final. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Então essa é a justiça de Deus, né? Diz que Deus é longânimo. 2 Pedro 3,9, se lembra lá o que diz? Deus, ele não quer que o Senhor não retarda a sua promessa, né? Mas ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. É algo que vai acontecer? Vai. Deus perdeu o controle? Não, ele tem Deus sabe exatamente o momento que vai acontecer tudo isso. Por que não aconteceu? Porque ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Todos venham ao arrependimento. Mas vai chegar um momento em que vai ser tarde demais. Tá certo? Então, que isso nos encoraje, né, a pregar o Evangelho, para que pessoas possam reconhecer Jesus como único Salvador e se livrarem da ira futura, como diz a palavra de Deus. Tá bom? Vamos orar para finalizar.